Durante a semana, a gente fez para todos os entrevistados perguntas sobre o pernoite, os 2 pernoites de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria durante os dias 12 e 13 de fevereiro, no meio do Carnaval. E as opiniões foram muito, muito distintas. Nós reunimos essas respostas e nós trazemos ela aqui para você. Afinal, o Brasil pode retalhar a Hungria, Bolsonaro pode ser preso, o que ele fez configura uma tentativa de fugir da justiça, uma tentativa de pedir asilo. Fiquem aí com as respostas de outubro e não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar este vídeo. Isso aumenta o engajamento e aumenta também o alcance dele. Espalhe ele por aí. Rita Coitinho, você começa. Tá, vamos por partes. Não, na minha opinião, o Brasil não tem motivos para expulsar o embaixador húngaro por causa disso, porque, a princípio, foi uma visita, né? Não houve uma tentativa de prisão do Bolsonaro que justificasse, por exemplo, ele ficar lá escondido, né? E aí eles serem acusados de estarem acobertando o Bolsonaro. Então, do ponto de vista de como as coisas devem ser conduzidas no direito internacional, não há razão para o Brasil fazer algo tão grave, né? O que o Brasil fez foi chamar o embaixador, né? Fazer aquele jogo de cena que é feito normalmente quando a atitude de um país desagrada outro. É claro que você receber dentro da embaixada por 2 dias, né? Não é uma visita para um café ou para o chá da tarde, né? A pessoa dormir lá, isso indica uma série de coisas, mas as coisas não aconteceram, né? Então, eu penso que não é ainda um motivo para esse nível de tensionamento, né, com a Hungria. Até porque há quem diga, eu me envolvi numa confusão, num debate no Twitter por causa disso, porque eu perguntei, como é que o New York Times teve acesso primeiro às imagens, né? Aí tem gente que me chamou de conspiracionista, parari, paroró. Mas várias pessoas foram lá afirmar, alguns com bastante ênfase, alguns até com elementos de conhecimento. E há quem diga que foi a própria embaixada húngara que vazou as imagens para tentar se livrar do coiso, né? Pode ser, não sabemos, né? Agora, quanto ao Bolsonaro, eu defendo que qualquer pessoa seja até porque nós já tivemos casos anteriores a esse, casos que nós questionamos hoje, que qualquer pessoa seja presa após o devido processo legal, né? A não ser, é claro, que seja pego tentando fugir do país ou algo assim, e isso justifica, né, no direito brasileiro, uma prisão preventiva. Há elementos de que ele estava pensando em se abrigar na embaixada húngara para dificultar a prisão? Há elementos, né? Mas tudo isso é muito discutível no direito brasileiro. Se estar dentro de uma embaixada impede uma prisão, por exemplo. Porque a inviolabilidade da embaixada não a torna território estrangeiro, é território brasileiro, né? Então, poderia ser uma saída malandra, né, do Bolsonaro, mas talvez uma saída ineficaz. Agora, eu sei que está todo mundo com sangue nos olhos, todo mundo quer ver o Bolsonaro preso, mas me parece que o correto é que ele seja preso após o devido processo, né, a devida instrução e julgamento em relação aos crimes do qual ele é acusado. Também vou adorar, né, acho que ele precisa mesmo desse tempo no presídio, mas é necessário que seja seguindo os ritos, apesar da pressa, apesar da agonia que todo mundo está colocando. Claro, se ele for pego no aeroporto é outra coisa, é uma coisa completamente diferente, ou na fronteira ali na fronteira com o Uruguai, né, tentando cruzar sem passaporte, usando só a identidade, aí é outra situação, né, mas nesse caso eu acho que ainda não é o momento. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Então, veja, eu acho que Rita já matou a questão. Acho que não tem motivo para romper ainda não. A gente precisa entender mais, escolher mais informações. Assim, eu não falei nada. Eu estava voltando, né, de viagem longe,
Curitiba parece outro país, longe que só 10 horas de viagem. Aí eu, no aeroporto, lendo sobre a matéria, e eu particularmente não falei nada sobre isso, porque eu, por princípio, achei muito estranho. Esse negócio sair do The New York Times, a captura das imagens e por aí vai. E aí, quando eu acho que tem coisas a serem reveladas que eu não sei ainda, eu particularmente fico calado. Então, eu não falei nada sobre isso, porque tem muitas coisas aí meio estranhas, para ser simpático. E aí, claro, né, vem todo um debate sobre prisão preventiva de Bolsonaro e por aí vai. Eu não sei se isso dá prisão preventiva ou não. Eu torço muito que o Bolsonaro seja preso o quanto antes, ele, a família dele inteira, os militares, os generais, os financiadores, toda a direção do PL. Por mim, prendia logo todo mundo, jogava a chave fora. Mas há que se ver vários elementos disso. O Bolsonaro, ele vem fazendo uma coisa que é bem óbvia, né? Ele vem tentando plantar nulidades. Então, esse áudio do Mauro Cid, a reportagem da Veja e uma série de dinâmicas, talvez, não atribuindo genialidade ao Bolsonaro, que eu não acho que tenha, mas talvez esse próprio episódio da embaixada e esse frisson por uma prisão provisória, porque o Bolsonaro iria fugir, enfim, eu recomendaria cuidado, cautela e muita serenidade, né? Eu acho que a maior preocupação agora é garantir um processo que não tenha nenhum tipo de furo. Claro que a questão não é técnica, é política, sempre em instância, mas falhas técnicas e assodamentos abrem brechas políticas, né? E é isso, eu teria muita calma. Em segundo lugar, só para não perder o costume, eu teria também muito cuidado com certos entusiasmos a despeito do que acontecer com o STF, né? O STF, ele funciona assim. O STF, ele é uma besta de duas cabeças. Aí, com a cabeça, ele está atacando direito trabalhista, ele está atacando aposentado, a tese da revisão da vida inteira ou da vida toda, ele está atacando empresa pública, e o STF, ele vê uma CLT, ele vê um direito trabalhista, ele quer destruir, destroçar, acabar. Saiu ontem um acórdão sobre o piso da enfermagem. Veja, o piso da enfermagem foi a maior conquista trabalhista dos últimos 15 anos no Brasil. Foi a garantia de um piso salarial para mais 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, a maioria trabalhadoras mulheres negras. O STF fatiou o piso da enfermagem. Então, assim, a despeito de qualquer coisa, eu recomendaria muita calma essa esquerda que ama o STF e o Xandão, sabe? Porque esse negócio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, o inimigo do seu inimigo continua sendo seu inimigo. Ele pode ter outro inimigo. Mas, assim, eu acho que é preciso olhar com muita atenção que hoje a instituição brasileira mais agressiva na destruição de direitos trabalhistas não é o Congresso, é o STF. E o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e agora mais recentemente o Cristiano Zanin, pode ter certeza, chegou com a questão trabalhista no STF, eles vão votar a favor das empresas e contra os trabalhadores. Obrigado, Jones. José Genuíno. Olha, eu vou colocar uma preliminar para depois dar minha opinião. Nesta situação jurídica, é fundamental a esquerda defender o devido processo legal, direito de defesa, contraditório e provas consistentes. Não ficar fazendo qualquer atropelo. Segundo, eu acho que é muito importante a gente levar em conta que, para qualquer cidadão comum, tentar se livrar do judiciário quando existe alguma medida cautelar, como tirar o passaporte, isso é motivo de, no mínimo, tornozeleira. Um cidadão comum que tenta se evadir tem que ter, aí se justifica. E a primeira condição para a prisão preventiva no direito penal, no direito de processo penal, é essa aí, tentar fugir ou atrapalhar o funcionamento da justiça. É a primeira condição. No caso do inelegível Bolsonaro, eu acho que, no mínimo, deveria colocar tornozeleira eletrônica. No mínimo, porque houve uma ação dele ir para o embaixado durante 2 dias com as explicações esdrúxulas dos advogados e dele próprio. Ele faz isso depois que tiraram o passaporte dele. Portanto, aí não tem ingenuidade. Agora, eu acho que tem que se dar um tratamento para um cidadão como se dá para qualquer cidadão comum. Pelo menos nós da esquerda devemos defender isso. Eu não estou dizendo que o Supremo vai agir assim.
É tanto que o Supremo deu 48 horas a ele para ele explicar o motivo. Por que faz isso? Você não vai fazer isso com qualquer cidadão comum que tenta sair de uma medida judiciária. Não está. Então, primeira, essa observação. Segundo, eu acho que a embaixada ela não é território brasileiro, vamos deixar isso claro. A embaixada é território do país da embaixada. Não é qualquer pessoa que entra lá, a embaixada só pode ser afetada pelo país que ela cedia por questão de catástrofe. Por exemplo, um incêndio, a questão de bombeiros, só por isso. Mas porque a embaixada é considerada um território, no caso do país Hungria, é território. Então, na medida em que ele entra lá e fica 2 dias, se houvesse qualquer medida contra ele, não podia ser executada, porque ele estava no território húngaro, que a embaixada é tratada assim. Por último, eu quero dizer que esse processo nós devemos acompanhá-lo com muita atenção, sem atropelo, sem torcida assim, quando é que vai prender, quando é que não vai. Eu acho que nós devemos defender a existência de condições jurídicas fundamentadas, corretas, para que o processo não dê argumento para ele tentar fazer disputa política. Portanto, eu acho isso. Agora, essa saída dele para a embaixada, da maneira como foi, ele revela aquilo que já disseram dele. Ele, na hora H, foge. Sempre foi assim, no Congresso, na campanha, na tentativa de golpe, depois da eleição e agora. E os próprios aliados próximos dele dizem que ele foi para a embaixada com medo de ser preso. Portanto, eu acho que isso vai contribuindo para desgastar a imagem dele. Agora, achar que ele tem que ter um tratamento especial porque ele mobiliza o povo, etc. O Poder Judiciário não é para agir dessa maneira. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Vou começar, deixa eu ver, agora me perdi. A Rose. Rose, você não começou ainda. Já começou. O Valério já começou. Tinha que ser a Carlota. Eu errei alguma coisa aqui. Vai você, Carlota. Eu vou. Então, eu vou começar a dizer o seguinte: primeiro, Bolsonaro havia entregue o passaporte. A única possibilidade que ele teria era pedir de sair do país era por meio de um pedido de asilo numa embaixada, exatamente como ele fez. Então, assim, não pode restar dúvidas sobre qual era a intenção ao se exilar, né, ao buscar asilo naquela embaixada. A nota dos advogados é absolutamente risível, eles já soltaram uma nota, eles não negam, né, não tem o que negar, né? Então eles não negam, e eles dizem que ele foi para estar próximo. Isso não há justificativa, a não ser esta. Ele queria evadir do país. E ele só podia, como ele não tinha passaporte, esta era a única possibilidade. Então, gente, é gravíssimo. Não tem, da minha perspectiva, certo? Do ponto de vista jurídico, não há nenhuma possibilidade dele permanecer solto. Da minha perspectiva, eu não sou advogada, mas eu entendo o seguinte: quais são as condições, e a gente tem discutido muito isso no caso Bolsonaro, quais são as condições de uma prisão preventiva, né? Dado que, né, todas as salvaguardas, as condições passam por interferência nas investigações, né? Não sabemos se é o caso. Depois tem uma outra possibilidade, que é coação de testemunha, e a terceira é evasão, tentativa de evadir do país. Então, assim, é evidente, não há nenhuma outra razão. Não, a gente não pode ter dúvidas sobre isso. Não há nenhuma outra razão para ele buscar abrigo numa embaixada, a não ser sair do país sem passaporte, na condição de exilado político. E mais, vou dar um passo além. Por que a embaixada da Hungria? Por que Viktor Orbán? Com quem ele tinha estado semanas antes na posse do Milei. Certo? Então, também isso é muito importante. Isso tudo foi conversado, né? Isso tudo é uma possibilidade e mostra, a meu ver, que, sim, ele estava buscando a possibilidade de evadir do país, ele não sabia, veja, foi logo depois da operação, ele não sabia o que ia acontecer, né? Ele estava tateando o terreno, isso foi uma possibilidade, então mostra que se ele tentou uma vez, ele pode tentar novamente, e mostra, por fim, que a extrema-direita do mundo é profundamente articulada, tendo em Bolsonaro hoje um elo importante. Porque não é qualquer... O embaixador já foi convocado
pelo Itamaraty, óbvio, porque ele deu abrigo a um investigado pelo STF, né? Então, é gravíssimo, e acho que, independentemente de quem... Tem todo um debate sobre quem vazou, eu acho que é importante, eu acho que a gente também não pode ser ingênuo. Agora, a gente não pode ter dúvida, não há outra possibilidade de Bolsonaro ter passado 2 noites na Embaixada da Hungria, a não ser fugir do país sem passaporte. Isso é grave, isso fere totalmente, né, a legislação local, as condições, né, e a meu ver, é causa para decretar prisão preventiva, sim. Obrigado, Carlotto. Passo a palavra para o Valério. Opa, liberado o som. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse Maria Carlotto. Me parece evidente que Bolsonaro mantém estreitas relações, ainda com o aparato policial militar no Brasil, porque a operação do dia 15 de fevereiro, quinta-feira, estava sendo preparada e ele seguramente recebeu a informação de que no dia 15 de fevereiro o Supremo, através de uma autorização do Alexandre de Moraes, iria realizar, utilizando a Polícia Federal, uma grande operação que atingiu vários generais de 4 estrelas e, portanto, o refúgio na embaixada foi preventivo diante da possibilidade, a iminência de ser preso, e era uma tentativa de evitar a prisão a qualquer preço e, se necessário, sair do país. De qualquer forma, ele estaria intocável pela Polícia Federal, porque, como creio que talvez a maioria que nos acompanham sabem, as embaixadas estão blindadas diante de decisões da justiça ou da polícia do país onde estão instaladas. E, portanto, vale o princípio da extraterritorialidade. A polícia brasileira não pode entrar numa embaixada para prender seja quem for. Este, aliás, foi um recurso histórico utilizado pela esquerda brasileira. Era o tati-bitate da educação de segurança de militantes expostos a grandes perigos, que, numa situação extrema, o refúgio numa embaixada era a rota de fuga mais segura. Foi isso que os brasileiros, em sua grande maioria, fizeram quando do golpe do 11 de setembro de 73 em Santiago do Chile. Portanto, repito, o sentido do pernoite, como elegantemente o nosso Haroldo apresentou, a fuga para o esconderijo, Haroldo, né? O pernas para quem te quero, do Bolsonaro, ele respondia ao fato de que vazou informação de que haveria uma grande operação da Polícia Federal imediatamente na sequência do Carnaval. Quando ele sai na quarta-feira de cinzas, 2 noites depois... Valério, entretanto... eu não sei, Valério, desculpa te interromper, mas a operação não aconteceu na quinta-feira antes do Carnaval? Tanto que ele te entregou. Sim, depois do Carnaval. Não. Depois, ele foi... O passaporte ele entregou, acho que dia 6 de fevereiro. Então... Portanto, antes do dia 12, onde ele se refugia. Ele já estava sem passaporte. Então, a operação é 15 de fevereiro. A grande operação... São 2 operações, eu gravei a data, porque a primeira da Polícia Federal, a invasão da Casa de Angra dos Reis, Maria Carlotto, foi 15 de janeiro. E a segunda é dia 15 de fevereiro. Eu estava em reunião... Eu achava que era na quinta-feira antes do Carnaval, dia 8. A operação foi no dia 8 de fevereiro, numa quinta-feira. Eu abri aqui a Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela PF, na quinta-feira, 8 de fevereiro. Então, é mais grave. Então, não é para te dizer... Não, senilidade precoce. São não, Valério, é para te dizer que o que você está dizendo é muito mais grave ainda. Não é só que ele teve. Ele já sabia que podia ser preso a qualquer momento. É muito mais grave.
Portanto, Ele estava com iminência da medo prisão. de ser preso e, se tivesse informações de que seria preso, ele pediria o asilo. Sim. Então é isso. Não há justificativa para ele dormir, se ele fosse só combinar uma fuga futura. Enfim, claro que estamos trabalhando no terreno da especulação, né? Mas eu concordo com a Carlota aqui nesse aspecto. Desculpa interromper. Muito bem. Não, eu creio que se trata disso, se trata de fugir do perigo de uma prisão preventiva, e isso, evidentemente, e creio que essa é a conclusão mais importante da Maria Carlotto, se fez uma vez, pode fazer uma segunda. E, portanto, a prisão preventiva imediata é legítima, é necessária, é incontornável, é de máxima gravidade o vídeo, e eventualmente teremos depois mais informações sobre as minúcias do processo. Câmbio. Considerando a intervenção da Carlota, a minha eu até te dava um tempo extra, viu, Valério? Porque E a minha também. dessa vez a gente atrapalhou você. Eu também. Aí, a Rose também, mas enfim. Rose, a palavra é sua. Não, eu super concordo com o Valério e com a Maria. Eu até abri aqui só para deixar, para reforçar essas datas. A operação, ela foi realmente na quinta-feira antes do Carnaval, no dia 8 de fevereiro. E nessa operação, né, que foi preso o Felipe Martins, que era ex-assessor especial do Bolsonaro, e o Valdemar da Costa Neto, que não tinha um mandato de prisão, mas apreenderam uma arma com ele, né? E aí ele acabou sendo preso. E o passaporte do Bolsonaro foi apreendido também. Então, ele teve o passaporte apreendido na dia 8, numa quinta-feira, antes do Carnaval. E aí, eu lembro até que as redes sociais ficaram falando que ele ia ser preso num sábado de Carnaval, que ele ia ser preso no dia de Carnaval, que todo mundo ia comemorar, que o Brasil que ia ser Carnaval no Brasil ao quadrado, porque todo mundo ia para a rua pular a prisão do Bolsonaro. E aí ele vai, no dia 12, na segunda-feira, para a embaixada, fica lá até na quarta-feira, exatamente com medo de ser preso. Então, eu concordo com a Maria também, gênero, número e grau, quando ela fala não tem outra justificativa a não ser de que ele estava esperando ser preso e da embaixada da Hungria ele não poderia ser preso. No comunicado dos advogados dele, um comunicado assim, parece até escrito às pressas, sem grande elaboração, eles falam o seguinte, que o Bolsonaro passou 2 dias hospedado na embaixada da Hungria em Brasília para manter contato com autoridades do país amigo. Isso faz sentido nenhum, obviamente, né? Eu estava vendo um jornalista que deu esse furo aí na CNN, aí ele falando que o Bolsonaro dormiu lá, pediu pizza, enfim. Ele foi para lá para realmente se esconder. Eu acho que quanto a isso não tem dúvidas. E aí, diante, né, do contexto geral, de que ele é investigado, de que ele teve o passaporte apreendido, eu acho que configura, sim, uma razão para pedir a prisão preventiva do Bolsonaro, e me parece que até o Lindbergh Farias já fez isso, né? Então, eu acho que tem duas coisas claras, assim, né? O Bolsonaro, primeiro, estava com medo de ser preso, porque o seu ex-assessor especial foi preso, o Valdemar da Costa Neto foi preso, o passaporte dele foi apreendido, e ele estava morrendo de medo de ser preso e foi lá se abrigar na embaixada de um país realmente que é considerado amigo por ele, porque também, como a Maria já frisou, né, é governado pela extrema-direita, né, por uma dessas figuronas da extrema-direita internacional. Então, eu acho que isso está claro. E, diante disso, né, eu acho que sim, a prisão preventiva dele é uma possibilidade, e eu acho que, inclusive, parece que é o Alexandre de Moraes que vai analisar, eu acho que o Bolsonaro agora sim, ele está realmente correndo o risco de ser preso, inclusive de antecipar a prisão dele, que vários juristas tinham falado que ia demorar aí pelo menos uns 8 meses. Tá certo. Obrigado. Eu passo agora para a segunda pergunta sobre o Bolsonaro, às 4h, justamente sobre o papel da Hungria. O Brasil chamou o embaixador da Hungria para dar explicações. Bolsonaro disse que foi visitar a embaixada de um país amigo. E a Hungria pode fornecer alguma explicação razoável para receber um ex-presidente sem comunicar oficialmente o atual presidente no cargo, né? E segundo, eu queria perguntar
qual é o tipo de amizade do Bolsonaro com a Hungria na avaliação de vocês? Passo a palavra para o Valério começar essa. Tá sem áudio, Valério. Tá sem áudio, Valério, recomeça. A pergunta é: qual é a relação do Bolsonaro com a Hungria? Você sabe que a Hungria fala uma das poucas línguas que não tem raízes indo-europeias, o magiar. São os bascos e os húngaros. Imagino que língua o do Bolsonaro... diabo, dizem. Diga? Dizem que é a língua do diabo, inclusive. Que bobagem. Coitado dos húngaros. Não, que é uma coisa que se diz na literatura e tal. Eu não estou provocando isso longe de mim de querer levar a sério isso. Eu só estou brincando porque é tradicionalmente tratado no campo literário, porque é uma piada antiga, essa não é de hoje. Eu tenho um amigo pessoal na Hungria, Tomás Krausz, escreveu uma linda biografia intelectual de Lenin. Era membro do Partido Comunista, mas evoluiu para uma ruptura muito profunda com o stalinismo. Mas, fechando parênteses, é evidente que há uma internacional da extrema-direita construída no mundo. É um tema que não aparece na mídia comercial, é um tema que, quando é apresentado de uma forma que é muito superficial, ou seja, entre a articulação do Tea Party, que esteve na raiz do movimento que permitiu a eleição de Trump nos Estados Unidos, e a extrema-direita europeia, há uma articulação orgânica, eles fazem conferências regulares, isso passa por Marine Le Pen na França, passa pelo Vox no Estado espanhol, pelo Chega em Portugal e pelo Orbán na Hungria. E tem grandes ramificações, inclusive na América do Sul, com o Bolsonaro e agora com o Milei. Recentemente houve uma conferência internacional nos Estados Unidos com a presença do Milei e portanto, há uma internacional da extrema-direita, é uma extrema-direita com diferentes tendências internas, mas a neofascista ocupa um lugar central, passa também pela Giorgia Meloni na Itália e por movimentos que estão à direita da Giorgia Meloni e, portanto, é um dos elementos chaves para compreendermos o contexto internacional no qual estamos vivendo. E Bolsonaro hoje é o elo mais fraco desta cadeia, porque, paradoxalmente, foi o primeiro governo de um país-chave no qual a extrema-direita chegou enfim, ao máximo executivo e através de eleições, e agora é o núcleo dirigente do bolsonarismo o primeiro que está ameaçado por uma dinâmica de investigações ininterruptas que o associam à preparação de um golpe de Estado. Então, nesse contexto, a mim não me surpreende que ele tenha procurado a Embaixada da Hungria, porque ele tinha a segurança que estava blindado na Embaixada da Hungria, poderia ficar por um período indefinido dentro da Embaixada ou, eventualmente, sair sobre a proteção da Hungria e procurar exílio. Estamos, portanto, diante de um fato que vai ter repercussão internacional, evidentemente porque o Trump, embora os processos contra ele, por enquanto, se desenvolvem lentamente, digamos assim, não impedindo que ele faça campanha eleitoral, uma prisão de Bolsonaro teria enorme repercussão nos Estados Unidos. Peço licença para a gente sair um pouco do tema, mas está sendo um tema de debatir também, uma pergunta que estamos aqui complementando no outubro dessa semana. Não posso encerrar o programa sem importar isso também para saber a opinião de vocês e também da audiência que nos acompanha. O ministro Alexandre de Moraes havia dado 48 horas
para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explicasse o porquê pernoitou 2 noites durante o carnaval na Embaixada da Hungria. Chamado a dar explicações, o embaixador húngaro desconversou. Na avaliação de vocês, o Brasil tem motivos para expulsar o embaixador e prender Bolsonaro? Para fazer essa última aqui, eu volto com você, Pedro. Bom, eu não sou jurista, né? Então, assim, querer eu quero. Se for esse o motivo, eu não ligo, não. Mas, inclusive, eu estava até brincando que a gente devia fazer um bloco de carnaval chamado Embaixada da Hungria e a fantasia, cada um vai com o que acha que o Bolsonaro estava fazendo lá dentro. Mas, assim, para comentar esse assunto, eu acho que uma coisa relevante, que tem a ver com outras coisas que aconteceram essa semana, né, de ver como que a direita, e é importante, a direita democrática, né, e a extrema-direita, né, golpista abertamente, como que eles, assim, né, abusam e invadem a política externa, o direito da presidência da República, né, que é a presidência da República que faz a política externa brasileira, e eles invadem isso com a complacência da imprensa empresarial, né? A gente teve, foi essa semana, no final da semana passada, o Tarcísio e o Ronaldo Caiado, 2 presidenciáveis aí da extrema-direita, indo para Israel fazer política externa, né? Uma clara afronta à prerrogativa da presidência da República, né? Isso é um completo absurdo, né? E também a gente tem diplomatas estrangeiros, né? Nós tivemos o caso de Israel, e agora a questão da embaixada, a gente descobrir, né, da questão da embaixada da Hungria, interferindo no processo político brasileiro. E o governo tem que reafirmar sua soberania, tanto diante dos seus entes subordinados, né, no caso dos governadores, que fazem ações indevidas, quanto diante dos diplomatas dos chanceleres de outros países que interferem, né, em questões de política interna, né. Acho que isso é uma coisa essencial. Agora, sobre a questão da prisão do Bolsonaro, eu também, não sou jurista, não sei opinar, mas eu fico no dilema ali, né? Se eu quero ver que ele está sofrendo todo dia com a possibilidade de ser preso, ou se eu quero que ele seja preso de uma vez, né? Eu espero que não tenha nenhuma anistia, nem para ele, nem para os militares golpistas aí. Você está sem som, Fernanda. Não sei se quem você chamou. Perdão, foi o meu, perdão. Eu achei que eu tinha clicado aqui para desmutar. Obrigada, Pedro, agradeço a sua colocação e eu passo para a Bianca. Eu estava lendo uma matéria sobre essa questão hoje e o colunista faz uma provocação que eu achei bastante interessante nesse sentido de como que para a prisão do Lula, né, com um processo todo, né, enraizado em diversas questões problemáticas. Eu também não sou jurista, também não entendo muito bem disso, mas a gente sabe, né, inclusive o processo foi, inclusive, né, como que se diz, não foi né, não foi invalidado, né, foi um processo invalidado. Posteriormente, ele foi preso, né? Muito rapidamente Lula foi preso, né? A ponto de conseguir ser tirado da eleição. E agora, quando se trata, né, do Bolsonaro, parece que a justiça está cheia dos cuidados, porque me parece eminente que Bolsonaro que estamos na iminência de que Bolsonaro vai ser preso. Não sei se dentro de uma semana, um mês ou um ano, enfim, isso não tem como saber. Mas há uma iminência de que ele será preso. Mas o que me parece é que está tendo um cuidado da justiça muito grande em relação à prisão dele. E eu fico me perguntando, é claro, queremos o respeito ao devido processo legal? Sim, é importante, né, tudo isso. Mas a questão me parece tão óbvio e ululante de que ele cometeu diversos crimes, de que... Aliás, no começo de todo esse processo, me pegava muito que ele fosse preso por questão das joias, porque eu fiquei assim, com tanta coisa muito pior que esse homem fez, ele ser preso por joias é um negócio tão pequeno dentro de todo o escárnio que foi esse governo, né?
Então, assim, como o Pedro falou, querer o que eu quero é uma coisa, né? Agora, o que se espera ainda mais, né? O que a justiça está esperando, quais são os elementos que estão esperando, com certeza é algo que nos provoca bastante, né? Porque parece claramente que há dois pesos aqui, né? E duas medidas, né? Por um lado, quando se queria, bastaram poucas provas, bastou o Moro entender que o triplex era do Lula, por alguma medida o Lula foi preso, né? E agora você já tem uma série de evidências de que tinha-se um golpe ali, né, esquematizado, e cá estamos, assim. Então, enfim, né, eu queria entender o porquê de todo esse receio, qual é o sentido de todo esse receio. E na questão do embaixador em si, bom, acho que cabe sim, né, uma avaliação, né, em relação a isso, porque certamente há uma interferência, né, de política internacional, me parece, pelo menos, não sou uma especialista nesse sentido, mas me parece que há uma interferência bastante clara, né? Perfeito, Bianca, obrigada. Juliane, fecho com você. Bom, eu também não sei responder, né, se há motivos para o embaixador e Bolsonaro ser preso, e não vou dizer que existem, porque acho que, né, a gente tem que ter cuidado com o legítimo processo legal, até porque isso muitas vezes se volta contra a gente, né? E acho que não é por aí. Até porque existir uma prisão ou não depende, talvez em muito menor medida, do fato jurídico ou não, né? O que determina a prisão política, né? A prisão de alguém que é uma figura relevante na política é muito mais o termômetro das ruas, a possibilidade de execução, do que a existência de um crime. Isso está, né? O Bolsonaro não está em liberdade ainda porque não tem algo que justifique a sua prisão. Ele está em liberdade ainda porque não há, na minha avaliação, condições políticas que determinem a prisão do Bolsonaro. Inclusive, a manifestação que o Bolsonaro protagonizou na Avenida Paulista, que na minha avaliação foi uma demonstração de força, ela também joga neste campo, né, de inviabilizar ou de dificultar a sua própria prisão. Então, ter crime, ter prova, não ter prova é um elemento, né, mas o elemento principal para prender uma figura como o Bolsonaro é condições políticas, é a temperatura das ruas, é a temperatura do Congresso, a temperatura do Judiciário. Então, eu diria que essa nem é a questão mais importante. Agora, entrando na alçada do meu desejo, né, eu desejo que o Bolsonaro seja preso não por ter passado 2 dias na Embaixada da Hungria, mas pelo crime que ele cometeu, que o fez passar 2 dias escondido com medo de ser preso. Eu quero saber qual é este grave crise que provavelmente teve na iminência de ser descoberto ali nas vésperas do Carnaval, que o levou a se exilar na Embaixada da Hungria. E gostaria, obviamente, que esse crime fosse o mais político possível, justamente para derrubar teses que alimentam o bolsonarismo, que são essas teses de perseguição política, né? São essas teses do uso da justiça, da politização da justiça para a perseguição, né, dos coitados bolsonaristas que estão agora sob o cerco da justiça comunista, lulista. E, por fim mesmo, eu gostaria que não só saísse a prisão do Bolsonaro, né, por um bom motivo político, quanto que essa vitória pudesse ser capitalizada pela esquerda. E aí essa é uma outra coisa que, infelizmente, me preocupa bastante, que é a nossa pouca potência e capacidade nesse momento de ocupar as ruas. E aí tem vários motivos, né? Não acho que é responsabilidade individual de grupo político nenhum, mas a gente não tem conseguido aproveitar o que me parece que é esse período que a gente tem a faca e o queijo na mão, que é, inclusive, Toffoli falar em revisão de lei de anistia, inclusive, né, temas como esse, inclusive a possibilidade real do Bolsonaro ser preso, e a gente não estar acumulando politicamente com relação a isso. Nós não estarmos ocupando as ruas para depois conseguir, inclusive, capitalizar
que essa vitória é uma vitória do povo organizado, uma vitória da esquerda organizada que foi para as ruas demandar a prisão de um responsável por um genocídio, de um responsável por uma política econômica que também gerou genocídio. Então, eu acho que essa crença de que primeiro as instituições fazem sua parte e depois, se não der, a gente vê como faz, parece que a mesma crença ingênua que nos levou também a tomar o golpe e a outros eventos do nosso passado recente, o que demonstra a nossa pouca capacidade de aprendizado de que mesmo em governos, né, de centro-esquerda, a mobilização da sociedade é o elemento fundamental, tanto para fazer avançar as pautas num governo de centro-esquerda, quanto para derrotar os nossos verdadeiros inimigos que seguem tão vivos quanto antes, embora não no aparelho do Estado, que é a direita e a extrema-direita, que seguem ocupando o papel que me parece que é o papel nosso por excelência, que é o papel das ruas, da pressão política, e o papel de protagonizar esses grandes eventos como eles têm protagonizado. Mas, enfim, acho que esse é um papo para outra conversa, eu só deixo aqui a minha insatisfação. Satisfação, por um lado, com a possibilidade de prisão e insatisfação com a dificuldade que a gente vai ter de capitalizar politicamente em cima disso. Para encerrar, o embaixador da Hungria, aqui certamente eu vou errar na pronúncia, né, mas Miklos Almai, foi chamado ao Itamaraty na segunda-feira, dia 25, para dar explicações sobre essas pernoites do Bolsonaro na embaixada à secretária de Europa e América do Norte do Ministério de Relações Exteriores. Segundo o que foi apurado com fontes do Ministério de Relações Exteriores e do Palácio do Planalto, isso é na imprensa, as explicações do embaixador foram tidas ali como insuficientes, né? Vocês acham que o Brasil tem motivos para expulsar o embaixador húngaro ou eventualmente tomar uma medida mais dura na seara diplomática em relação à Hungria? Quem começa agora é a... Sou eu, né? Eu não ouvi direito. Aqui também eu acho que há uma dissociação entre os elementos fáticos que poderiam justificar uma ação e o que será feito. E eu acho sempre importante a gente tratar assim, porque é assim que as coisas efetivamente funcionam, né? Não adianta a gente trazer aqui só a normatividade e não considerar os aspectos políticos e objetivos que de fato acabam definindo o que será ou não será feito. Mas veja aqui, uma coisa importante. Não foi a primeira vez, em pouquíssimo tempo, que o embaixador foi chamado pelo Itamaraty para prestar contas. Não sei se vocês lembram, mas no dia 8 de fevereiro, quando teve a ação que prendeu várias pessoas e que apreendeu o passaporte do Bolsonaro, o Orbán soltou nas suas redes sociais uma notinha, um postzinho que dizia: um patriota honesto, marcava, né, o presidente marcava o Bolsonaro e dizia: um patriota honesto, continue lutando, senhor presidente. O que, veja, até se você pensar que ele solta isso, que ele escreve isso, foi um dos poucos líderes internacionais que disse algo parecido, que saiu em defesa do Bolsonaro, e que logo depois, isso foi 8 de fevereiro, logo depois, para onde vai justamente o Bolsonaro? Para a embaixada húngara. Então, veja, não há uma coincidência aí. Mas quando aconteceu isso, o Itamaraty chamou, né, também foi a Maria Luísa Escorel, que é diretora do Departamento de Europa e Estados Unidos, e ela o chama e ele dá explicações, aí não está claro o que ele disse, mas ela passa, na verdade, uma descompostura nele, diz que é inapropriado e inadequado ele se intrometer na política interna brasileira, ponto. Logo depois, acontece esse episódio. Ele é chamado novamente. E agora teve mais divulgação, obviamente, pelo episódio do Bolsonaro na embaixada, e ele se negou a responder várias das questões. E ele era reincidente. Então, há motivos, é como o agravante do Gonê. Há motivos? Haveria motivos para pensar aí algo que não deveria ainda ser, obviamente, a ruptura total de relações, mas alguma suspensão, alguma coisa dessa natureza. Agora, se o Brasil não fez isso com Israel, cujo presidente declarou o presidente brasileiro persona non grata, qual a chance de fazer isso com a Hungria? Eu acho que é praticamente nenhuma. Eu acho que não o fará. Acho que haveria razões
mas eu tenho a impressão de que não fará. Isso é da tradição do Itamaraty ser o mais conivente possível, né? E acho que nesse momento não fará. Agora, depende também de como isso evoluir, mas como ele foi pego no pulo, no caso o Bolsonaro, na embaixada, é provável que isso fique por aí, enfim. Tomara que eu me surpreenda, mas eu tenho a impressão de que não vai essa ruptura e nenhuma medida mais dura será tomada. Vanessa Martina. E olha, eu vou te chamar o Xandão porque você está roubando meus argumentos. É isso, né? Eu ia falar justamente, tipo, o que Israel fez foi muito mais grave e não teve consequência nenhuma. Não rompeu relações, etc, etc, etc. Não que não seja grave, né? Também não é minimizar o que aconteceu agora. É grave, sim, é grave. Eu acho que demandaria uma escalada aí das relações, sim, um tensionamento. Porque, veja, qual que é o problema? Mas qual que é o problema? O cara foi lá, recebeu um amigo para pernoitar numa embaixada, não é? O cara foi lá dormir, é um hostel, é um Airbnb. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Estamos falando de uma pessoa que está respondendo a muitos crimes no país. Dito isso, o certo seria escalar com certeza. Mas também entendo e concordo muito com a posição da Iole. Não acho que é isso que vai acontecer. Mas o Brasil vira o quê? Palhaçada internacional. Significa que todo mundo pode vir aqui fazer o que bem entender, que Israel pode postar, pode xingar presidente, pode fazer, que a gente não está nem aí, que a gente não vale nada. A gente é um paizinho de banana, entendeu? Uma republiqueta de banana. A gente é o quintal dos Estados Unidos mesmo, a gente só faz o que é mandado, a gente não tem voz ativa para nada. E é isso aí, tá valendo qualquer coisa, porque a gente não vai reagir. Eu acho um erro diplomático terrível. E assim, né, a gente vai também contando os erros que o país vai cometendo. Vai contando. Tem aí o erro dos 60 anos de 64. Acho que é uma coisa boa que a gente vai levar aí como imperdoável dessa gestão. Eu acho que já está num dos erros mais brutais que o governo Lula poderia ter cometido. Esse erro. O Airbnb, porque nem travesseiro proporciona. Então, esse é o erro. Eu acho que essa questão dessa diplomacia permissiva, vamos chamar assim, uma diplomacia permissiva que deixa as coisas acontecerem, é um erro também, né? Eu acho que a gente deveria dizer, aqui não é bagunça, aqui é o Brasil, somos um país grande, uma economia forte, temos respaldo internacional, temos voz internacionalmente, a gente sempre fala, o Brasil é um player na geopolítica global, e aí a gente acaba meio que vendo uma contradição. A gente é um player da geopolítica mundial, a gente está no BRICS, a gente está construindo, ajudando a construir a nova ordem mundial, e ao mesmo tempo a gente permite que um país como a Hungria, entendeu? Vem aqui fazer bagunça com a gente. Né? Não estou falando, a gente não pode responder porque é os Estados Unidos. Estou falando da Hungria, estou falando de Viktor Orbán, estou falando... eu não queria fazer esse comentário, Luiz, da casa da mãe Joana, mas é tipo isso. Então, a gente deixa que um país governado por Viktor Orbán, um cara bastante controverso, né? Um autocrata da extrema-direita, venha fazer essa zoeira aqui no nosso país. Então, enfim, eu vejo como um erro. É isso. Hugo Albuquerque. Bom, eu concordo com o que está colocado, concordo com o que a Iole colocou aí, que dificilmente acontecerá alguma coisa. Esperamos, né, que aconteça, mas a gente teme aqui, né, Vanessa, que não vai acontecer nada. Eu acho grave, porque a Hungria com todo o respeito, país que tem a sua história, mas se a gente não consegue ter uma atitude mais dura, um país muito menor que o nosso, que não tem saída para o mar, que não vai fazer diferença, não faz diferença nenhuma para o Brasil ter ou não relações com a Hungria em nenhum aspecto. Bom, acho que o Brasil tem que tomar esse tipo de atitude, o Brasil tem que se fazer respeitar,
Não dá para a gente tolerar um país hoje que tem uma importância grande para o mundo sendo o hub da extrema-direita global, né? O que o Orbán criou? Eu lembro quando esse fenômeno do Orbán aconteceu, nesse que eu acho que é o segundo mandato dele, né? Ele governou antes, o Fidesz, partido dele, era, na verdade, o partido de centro-liberal da Hungria, e assim como o centro-liberal da Áustria, eles se tornaram extrema-direita, seus respectivos países, que um dia juntos foram um império, o mesmo império, né? Império Austro-Húngaro. E o Orbán ele é esperto no que ele faz. O Orbán ele chegou ao poder lá, basicamente arrebentando com um partido socialista rendido ao neoliberalismo e à ordem da União Europeia, e com a democracia cristã, que logo o Fidesz saiu do centro, tomou o lugar da democracia cristã e depois rumou para a extrema-direita, e acabou, às vezes, sendo menos neoliberal que o Partido Socialista, que se lascou, né, com a crise mundial e com sua desmoralização. Mas o Orbán ele se torna essa figura, porque ele tem um governo altamente estável, uma maioria muito estável, e ele é esse porto seguro, porque o Trump ganha, perde, agora está tentando voltar, o Netanyahu meio caiu, mantém uma coalizão que não é tão estável assim, e há outros casos aí pelo mundo, né? Então, o Orbán acaba servindo para isso. Então, essa embaixada aqui, ela é só um vetor de disseminação de fascismo, né? O Brasil só tem a perder, porque é um país muito pequeno que, na verdade, serve como instrumento de um movimento internacional apoiado por uma fração importante da burguesia global, mas um movimento que é tolerado e normalizado, por uma outra parte, inclusive pela nossa burguesia e pelos nossos jornais liberais, que às vezes são anti-bolsonaristas, mas tratam o bolsonarismo como um fenômeno normal, de uma maneira que eles não tratam a esquerda, mesmo a esquerda mais moderada. Então, dito tudo isso, a gente tinha a obrigação de fechar essa embaixada. Entende? Os caras simplesmente estão trabalhando. Agora, é patético, parece, sabe, conto de realismo mágico latino-americano. O caso da embaixada húngara é um pouco tragicômico, né? Mas eu entendo que o Itamaraty deveria tomar providência, não vai, mas está lá comentando, virou um ombudsman agora das eleições venezuelanas, né? Não acho que é o papel, o Itamaraty deveria estar gastando nosso dinheiro, né? Fazendo coisas aí mais nobres ao interesse nacional. E assim chegamos ao final de mais um Outubro.